Bom dia a todos. Vamos então serenar os nossos corações e pedir a todos os amigos espirituais que estejam aqui presentes conosco neste momento, para que nós possamos absorver algumas palavras de sabedoria, a interpretação do Evangelho, a interpretação de nossos sentimentos, de nossos motivos de viver. Querido Mestre Jesus, que você possa abençoar a todos os pais aqui presentes, encarnados e desencarnados, pelo divino dom da paternidade. E assim, nós iniciamos a nossa palestra de hoje, com a tua permissão, amado Mestre, que assim seja. Bom dia a todos. Agora é um bom dia mais alegrinho. Eu sou paulistana, então temos algo em comum, sou daqui também, né? Mas já fui há tanto tempo para lá que absorvi todo o modo de ser carioca. Então tem uns ser carregados assim na minha fala. Não liguem não, eu sou uma paulista fajuta agora, né? Porque acabou o sotaque paulistano. Eu também tenho uma certa dificuldade de manter a seriedade, porque eu absorvi para valer o jeito carioca de ser. E o paulista é um pouco mais contido, né? Nas outras cidades em que eu estive, desde que eu comecei esse ciclo, eu tentei me manter assim mais séria, mas foi muito difícil. Tio DJ, como que eu passo esse aqui? Aqui é um... E o vermelhinho de apontar? Ah, tá. Ótimo. Tá legal. Muito bem. Vamos começar então. Esta palestra é baseada na obra magna de Leon Denis, O Problema do Ser, do Destino e da Dor. A última parte do livro é intitulada As Potências da Alma. E é exatamente dela que nós vamos falar. Na realidade, nós vamos pincelar. Porque em uma hora seria extremamente difícil falar desta última parte do livro, que é extremamente complexa e que nos toca profundamente. Então, vamos lá. A terceira parte consta das seguintes partes: a vontade, a consciência, o sentido íntimo, o livre-arbítrio, o pensamento, a disciplina do pensamento e a reforma do caráter, o amor, a dor e a revelação pela dor. Nós vamos falar pelo menos um pouquinho de cada uma delas. Mas, primeiro, nós temos de entender o que é potência. O que será uma potência? Vamos lá. Conforme o dicionário, potência é a qualidade de potente, poder, força, vigor, poderio, autoridade, capacidade de realizar. Por que Denis não colocou os atributos da alma? Podia, né? As qualidades da alma. Se nós fôssemos fazer, nós colocaríamos assim: as qualidades da alma, as propriedades da alma, os atributos da alma. Não. As potências da alma. Pela capacidade, pela força. Potência é força. Quando falamos, troquei meu carro por um mais potente, por um mais forte. Então, qual é a força de nossa alma? É isso que nós vamos trabalhar. O reino dos céus está dentro de vós, disse o Cristo. O mesmo pensamento está também inserido nos Vedas, que são um dos textos mais antigos conhecidos. Tu trazes em ti um amigo sublime que não conheces. Este amigo sublime é a sua potência. É na vida íntima, diz Denis, no debrochar de nossas potências, de nossas faculdades, de nossas virtudes, que está o manancial das felicidades futuras. E hoje em dia a gente vê isso demais. Todo mundo falando nessa nova moda, de nova era, de que você pode fazer, está dentro de você. Denis já disse isso há um século e ninguém deu bola para ele. A gente deu, né? Vamos então começar com a vontade.
pela qual Leon Denis tem um carinho especial. Denis lia Nietzsche. Olha que legal! E Nietzsche falava da vontade de potência. Eu acho que se eu começasse uma palestra falando da vontade e não colocasse Nietzsche, eu tenho um filho filósofo, ele me mataria, com certeza. Né? Ele me fez ler muito Nietzsche, muito Spinoza, muito Nietzsche para aprender. A vontade de potência descrita por Nietzsche é a principal força motriz em seres humanos, realização, ambição e esforço para alcançar a posição mais alta possível na vida. Leon Denis cita nominalmente Nietzsche quando ele fala, logo na abertura do capítulo, aprendamos, pois, a criar uma vontade de potência, de natureza mais elevada do que a sonhada por Nietzsche. Fortaleçamos em torno de nós os espíritos e os corações, se não quisermos ver o nosso país votado à decadência irremediável. Eu acho isso tão atual. Tão atual. Sim. A nossa vontade de potência, como diria Nietzsche, é imprescindível para que nós nos unamos e realmente possamos progredir. A vontade como instrumento de cura. Leon Denis também cita aquilo que se tornaria a chave do pensamento atual sobre buscar a cura dentro de nós mesmos. Ele cita o Mind Cured, a cura mental, ou a ciência cristã aplicando esse método a terapêuticas, e não se pode negar que os resultados são consideráveis. Né? Ele ainda fala, o pessimismo torna fraco o homem, o otimismo torna forte. Todo mundo conhece aquela... meu pai fazia muito isso. Né? Nós somos 2 meninas e 3 meninos. E meu pai falava assim, eu tenho 2 filhas. Se eu mostrar um copo com água pela metade, a Ana vai falar, oba, metade de água. E a Eliana vai falar, só metade? Então, essa é uma coisa que vem dentro de nós. Nós somos assim, com tendências pessimistas ou não. Né? Em uma das minhas profissões, a qual eu já aposentei, eu sou cirurgiã dentista e sou bióloga também. A biologia eu pretendo não parar nunca. Eu amo dar aula, eu me sinto muito mais útil servindo como professora do que como cirurgiã dentista. Nada contra a odontologia, mas esse cargo eu já encerrei da odontologia. Agora eu abraço, como dizem os hindus, o meu dharma com a biologia, podendo ajudar as pessoas, os jovens, nas escolas públicas, que são as mais necessitadas. Né? E uma das coisas com relação a doença que eu mais vi no meu consultório é, eu estou tomando remédios fortíssimos. E aí você ia ver um remédio normal, mas nós não falamos nada por carinho. Mas realmente tem pessoas que potencializam os seus males. E sem querer, por causa da vontade, esses males realmente são potencializados. É aquela brincadeira que quem tem mais de 60, como eu, vai saber muito bem. Tostines vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais? Né? A doença poderia não ser tão grave, mas a vontade mal coordenada e induzida da pessoa potencializou essa doença. Então, não era tão ruim, mas ficou, se tornou. E vai você dizer que a pessoa é responsável por essa potencialização. Não vai dar certo. Leon Denis termina falando que os casos são numerosos. Sim, desde aquela época são conhecidos. Ele nos mostra, por exemplo, os exemplos dos nevos. Né? Ele o cita com a forma latina, neve. Né? Em latim, nós normalmente, em termos científicos, nós não pronunciamos a primeira vogal. Né? Nós pulamos a primeira vogal. Por isso, todo biólogo tem vontade de enforcar os repórteres que falam que tem Aedes aegypti. Tem Aedes aegypti. A Aedes não tem, não. A gente fica... não aprendeu na escola direito. Né? Então, ele cita os nevos como sinal de nascença. Vocês todos já devem ter ouvido falar que algumas mulheres, quando estão grávidas, falam, eu não posso de jeito nenhum passar vontade, eu tenho desejos, porque senão meu filho vai nascer com cara de brigadeiro, de pizza. Né?
E o que a pessoa não nota é que a responsabilidade é dela. Se eu tivesse um pouco mais de intimidade com vocês, como eu tenho com o pessoal do estado do Rio de Janeiro, eu ia contar a história da minha mãe, que queria comer pizza, não comeu, e falou, minha filha vai nascer com a marca da pizza. Graças a Deus ela teve o bom senso de pôr as mãos nos glúteos, que aí ficou escondidinho. Eu nasci, realmente. A fatia direitinha que ela passou vontade. Para vocês verem como a vontade de potência dela é intensa e forte. Então, a responsabilidade foi dela. Ela não precisava ter falado, vai nascer, porque ela potencializou um desejo e imprimiu esse desejo no feto que se formava dentro dela. Né? E é por aí. E Leon Denis já nos cita a presença desses nervos e marcas de nascença. Achamos a prova de que a vontade impressiona a matéria e pode submetê-la a seus desígnios. E olha só, algo que nós não aproveitamos. Como hoje temos exames pré-natais extremamente delicados, poderíamos usar isso para usar a vontade de potência das mães para que não acontecesse. Não é? Não, meu filho tem essa tendência, mas ele não vai mostrar, ele não vai ter. Utilizar positivamente a vontade de potência. Vamos continuar. Diz Bruce Lipton, o cientista Bruce Lipton, ele tem um livro bastante conhecido, e diz assim, pensamentos curam mais do que remédios. O ser humano é quem controla seu destino, dependendo de como ele lê o ambiente, como a sua mente o percebe. A conclusão é que não somos limitados pelos nossos genes, mas pela nossa percepção e nossas crenças. Isso é muito sério. Eu vou contar uma história rapidinha. Eu não posso deixar passar a hora de jeito nenhum. Eu tenho que me controlar, porque tem muita coisa para falar. Sábado passado, eu estava lendo um jornal de grande circulação lá no Rio de Janeiro, que é o Globo, que vocês já devem ter ouvido falar. E tem um cronista chamado Aqualuz, eu gosto muito de lê-lo, ele é um escritor angolano. E ele escreveu o seguinte, já falando sobre a paternidade, ele escreveu o seguinte: quando meu filhinho tinha 4 anos de idade, eu precisava trabalhar, ele não me dava sossego, eu dei uma revista para ele folhear, enquanto eu trabalhava. De repente, eu vejo o meu filhinho de apenas 4 anos com a revista aberta num comercial de página dupla, com uma praia e uma mulher completamente nua. E já era tarde demais. Mas o meu filho grita, uau! Que maravilha! E eu, desesperado, penso, meu Deus, ele só tem 4 anos. O que será que vai acontecer? O que eu fiz? E meu filho imediatamente continua e fala, que cinto maravilhoso. A mulher estava nua, mas tinha um cinto. O menino só teve olhos para ver o cinto. E ele só teve olhos para ver a mulher nua. Quando nós observamos alguma coisa, quando nós lemos um livro, por que muitas vezes nós lemos um livro pela segunda vez e parece que a gente não tinha lido o livro? Porque nós lemos como nós estamos, nós lemos como nós somos, nós observamos uma obra, nós vemos um filme do modo como nós somos. E cada um tem uma visão. Às vezes tem alguns grupos, eu gosto muito de me distrair. Em alguns momentos, como agora, vou pegar ônibus, então ligo a Netflix, que eu vendo um documentário. E eu tenho um grupo no Facebook que se comenta, olha, vejam esse documentário, é legal. Veja essa série. Você gostou? Odiei. Eu amei. É sempre assim. Um odeia, outro adora, né? A mesma coisa, mas são pessoas diferentes. É exatamente isso que ele nos fala. Uma doença pode agir independente da carga genética, do genoma da pessoa, uma doença vai agir diferente, porque são 2 espíritos diferentes, com 2 vontades de potência completamente diferentes. A maior de todas as potências, diz Denis sobre a vontade, atua sobre o corpo fluídico, modifica nossas vibrações, nos deixa apropriados a novas e elevadas sensações, prepara-nos para degraus mais altos na existência.
A vontade realmente tem que ser estudada afinco, a mais forte, a mais poderosa de todas as potências. Age tanto no sono quanto na vigília. Os nossos objetivos de melhora são buscados nos dois lados da vida. Ou seja, a potência me acompanha em desdobramento, enquanto eu estou no sono. A vontade vai derrubando pouco a pouco os obstáculos à frente. O poder da vontade é ilimitado e mal aplicado. Querer é poder, diz Denis. Tudo o que desejamos de bem e de bom, mais cedo ou mais tarde se realiza. Basta estarmos de acordo com as leis divinas. Sabei que todo homem pode ser bom e feliz. Para vir a sê-lo, basta que o queira com energia e constância. Não é um querer hoje, não deu certo, eu vou desistir. Com energia e constância. É isso que faz a diferença entre pessoas de sucesso. Eu não digo de dinheiro, dinheiro não tem nada a ver com isso. De sucesso pessoal. É essa a diferença. Eu me realizei, porque eu acreditei na minha própria potência. É assim que falam todos eles. Dirigir, e essa frase é linda, merece ser lida com atenção. Dirigi incessantemente vosso pensamento para esta verdade, que podeis vir a ser o que quiserdes. E sabei querer ser cada vez maiores e melhores. Tal é a noção do progresso eterno e o meio de realizá-lo. Tal é o segredo da força mental, da qual emanam todas as forças magnéticas e físicas. Quando tiverdes conquistado esse domínio sobre vós mesmos, não mais tereis que temer os retardamentos, nem as quedas, nem as doenças, nem a morte. Tereis feito de vosso eu interior e frágil uma alta e poderosa individualidade. Não esqueçam esse texto. Nós podemos ser o que queremos. Sempre. Agora vamos falar da consciência, o sentido íntimo. Como vocês viram, nós temos muitos tópicos e pouco tempo. Então, nós temos de falar bastante. Vamos lá. Diz Denis, a alma é uma emanação, uma partícula do absoluto. Suas vidas têm por objetivo a manifestação cada vez mais grandiosa do que nela há de divino. Pode alcançar-se esse resultado por processos diferentes, pela ciência ou pela meditação, pelo trabalho ou pelo exercício moral. Vamos continuar. É o centro de nossa personalidade, nosso sentido íntimo, permanente, indestrutível. Nossa consciência persiste, continua através de todas as nossas transformações e todas as nossas vivências corporais. É dentro de nós que devemos olhar o exterior. Sob a superfície do eu, superfície agitada pelos desejos, esperanças e temores, está o santuário que encerra a consciência integral, calma, pacífica, serena, o princípio da sabedoria e da razão. Vejam só, a consciência, há dois detalhes que eu gosto de citar com relação a ela. Vocês já ouviram falar que quando houve aquele tsunami no Japão, foi uma verdadeira devastação, mas quem estava mergulhando não percebeu e se salvou até. As pessoas que estavam praticando mergulho não perceberam o tsunami. Essa é a fala mais importante de Cristo a respeito da interiorização. Quando perguntam para ele como orar, e ele fala, entra no teu quarto. Não é quarto físico, é dentro de você. É onde há calma e serenidade. O mar é profundamente calmo e sereno no seu interior. As ondas são exteriores. Tudo que nos aflige na vida, diz Denis, é exterior. Todas as nossas turbulências são exteriores, são as ondas. Há um sábio indiano, Paramahansa Yogananda, que diz, nós somos a onda, Senhor, faz de mim o mar. Porque o mar é profundo,
O mar é pacífico, o mar é sereno, interiormente. É por isso que nós meditamos. Nós meditamos para buscar a calma e serenidade frente às turbulências da vida. E quando Kardec pergunta para o Espírito da Verdade aonde está escrita a lei de Deus, aonde que está mesmo escrita a lei de Deus? Na consciência. Nós já viemos com o manual, gente, vem com o manual, é só buscar. Mas para buscar nós temos de nos afastar e olhar para dentro. Buscar dentro de nós. É muito complexo. Nós não nos conhecemos. O reino de Deus está dentro de vós, diz Cristo. Nós não conhecemos o próprio reino de Deus, o reino da consciência. Há uma fábula taoísta em que um peixe pequenininho vira para um peixe maior e fala assim: peixão, eu queria tanto conhecer o mar, todo mundo fala do mar e eu queria conhecer o mar. Ele fala: tolinho, você vive dentro do mar. Mas eu queria conhecer o mar, dizem que é lindo, tem as ondas, tem o azul. Tolinho, se você sair do mar, você morre, você vive imerso nele. Assim é Deus. Não tem como ver, nós vivemos imersos em Deus. Nós vivemos imersos no divino. Vamos continuar. O percebermos no tempo e no espaço, sabermos o que somos. Hoje em dia nós contratamos serviços, compramos livros de autoajuda para nos conhecer. Era só olhar para dentro de nós mesmos. Não desprezo a ajuda, ela é ótima, necessária, é um guia. Tipo um GPS, vai por aqui, vira por aqui. Mas nós poderíamos olhar para dentro de nós. Nós trazemos essa ajuda dentro de nós. É também o sentimento que temos de viver, agir, pensar, querer, múltipla e ao mesmo tempo uma só. Todas estas sensações vão aumentando e apurando pela própria evolução sem limites, diz Denis. É com os sentidos internos que o ser humano percebe fatos e verdades de ordem transcendental. Ele fala que é o nosso sensorium. Ou seja, não é à toa que eu associei ao GPS, é o nosso senso de direção, é o nosso sensório. É aquele desenho antigo que tinha o diabinho e anjinho, e quando a gente ia fazer uma coisa errada, o anjinho falava: isso não está certo. É o grilo falante na história do Pinóquio, chamando a atenção: não faça isso, eu sou a sua consciência. Nós sabemos quando a coisa não está correta, quando não está certa. A maior parte das grandes descobertas, diz Denis, não foi na ordem física, mais do que a confirmação das ideias percebidas pela intuição ou sentido íntimo. Vale aqui um detalhe. Por favor, jamais confundam intuição com inspiração. Eu vejo muito essa confusão nas casas espíritas de algumas pessoas, em falar: eu vou pedir a Deus, eu vou pedir que os bons espíritos me intuam. Os espíritos não vão intuir ninguém. Desculpe. Porque a intuição é anímica. É um sentido pessoal. A intuição é a gama, conforme Ney Lobo, Dicionário de Filosofia Espírita, é a gama de experiências que você traz de vidas e vidas. É o teu arquivo pessoal. Isso é a intuição. Kardec, quando pergunta para o Espírito da Verdade como ele poderia diferenciar a intuição da inspiração, o Espírito da Verdade responde: o que vem primeiro é seu, a sua intuição. É aquilo que vem primeiro a você, é a sua intuição. O resto pode vir inspirado. Olha só. Inspiratio é o que vem de fora. Inspiração é o que vem de fora. O que os espíritos nos trazem é inspiração. O que é nosso é intuição. E Leon Denis associa, então, a nossa consciência e as nossas descobertas e a nossa ação às ideias percebidas pela intuição. Este é o verdadeiro sentido íntimo. Tá? Vamos continuar. Agora vamos falar do livre-arbítrio. Vocês vão me dar só um segundinho para tomar um pouquinho de água. A imagem fala por si só. O livre-arbítrio muitas vezes nos põe numa encruzilhada. Vou para lá ou vou para cá? Escolha esse campo, escolha aquele.
Difícil. Escolhas são complexas. Já que eu citei agora há pouco o taoísmo, eu vou citar uma outra frase muito comum nos orientais. Os orientais dizem que a diferença entre karma e livre-arbítrio, karma é como você está fechado dentro de um quarto. Você tem que estar dentro daquele quarto. Agora, o que você faz dentro do quarto é livre-arbítrio. Você pode se matar, jogar a cabeça contra a parede, você pode deitar, você pode estudar, você pode costurar, você pode ver televisão. Isso é livre-arbítrio. Estar dentro do quarto é karma. Eu acho essa definição oriental muito interessante, porque nós sempre temos muita dificuldade em fazer nessa... O que será que é livre-arbítrio? Tem gente que fala, não existe, nós somos teleguiados, não existe livre-arbítrio. Existe sim. É por conta dele e das escolhas que a gente se dá mal. Muitas vezes, mas se dá mal é parte do processo. A gente só aprende errando, né? A liberdade é condição necessária ao espírito. Sem liberdade não construiríamos o nosso destino, diz Leon Denis. Eu sei que vocês devem estar vendo essa fotinha muitas vezes. É a mesma emoção que a minha amiga sente, eu sinto. E isso é uma foto de Leon Denis pintada por mim. Eu fiz questão de colocar. Isso é parte de um quadro que eu pintei nos 30 anos da Feira do Livro Espírita, lá de Volta Redonda. Dizem as más línguas de Volta Redonda que eu caprichei mais em Leon Denis do que em Kardec e no Chico. Por isso eles fazem bullying comigo, já que eu me chamo Ana Denigres, eles me chamam de Leon Denigres. Então, não, é maldade, é bullying, e agora eu já sei. Eu fui tão bem recebida que agora, se fizerem mais bullying, eu escapo para cá. Vou fugir deles. Bom, o livre-arbítrio parece limitado. É aquilo, né? Não tenho livre-arbítrio. Quando olhamos ao nosso redor, tem as necessidades físicas, as condições sociais, os interesses, os instintos, mas é essa liberdade que nos faz superar todas essas limitações. A liberdade de escolha. Liberdade anda junto com responsabilidade, todos nós sabemos. Aumentam de acordo com nossa evolução. Diz Leon Denis, a luta entre a matéria e o espírito tem precisamente como objetivo libertar o espírito cada vez mais do jugo das forças cegas. A inteligência e a vontade chegam pouco a pouco a predominar sobre a que nossos olhos representa a fatalidade. Fatal, diz o Espírito da Verdade no Livro dos Espíritos, fatal é o momento da morte. Este é fatal. Se há uma coisa pré-determinada, é o momento da morte. Por isso que antecipá-lo é suicídio, né? Fatal é o momento da morte. O livre-arbítrio é, pois, a expansão da personalidade e da consciência. Para sermos livres, temos que querer. E a gente volta na potência da vontade. Querendo, nós nos libertamos. Quando tudo nos leva para um determinado ponto, querendo, nós nos libertamos. Nas minhas aulas de biologia, pré-vestibular, principalmente, eu passo para os meus alunos um filme chamado Gattaca. Esse filme já é de um certo tempo, mas é fantástico. Ele mostra um futuro no qual todas as pessoas que nascem, na hora do nascimento, eles tiram uma gota de sangue e por aquela gota já dizem, tem 90% de chance de ter um problema cardíaco, morrer com 30 anos. Então, dá para os pais toda a lista das probabilidades daquele futuro bebê. Por isso, para evitar isso, os pais começam a pedir cada vez mais que os filhos sejam feitos em laboratório. E o Gattaca é a fertilização in vitro. O Gattaca é a história de um rapaz que tinha 99% de chances de morrer, mas ele resolve ser astronauta. E ele jamais conseguiria. E eu não posso contar mais, senão eu dou spoiler. E eu gostaria que vocês vissem o filme, é muito bom. Então, é a luta do querer, e eu aproveito no debate posterior com os alunos para falar que nem toda a carga genética aprimorada do mundo é superior à vontade do espírito. Quando a gente quer, a gente consegue. Tá? Assistam o filme, vale a pena. Vamos continuar. Mas como nós podemos
Ó, vamos voltar só uma falinha aqui. Para sermos livres, temos que querer. Fazer esforço para vir a sê-lo, libertando-nos da escravidão da ignorância, por isso do adquirir conhecimento, por isso que em pleno Dia dos Pais vocês estão todos aqui, poderiam estar em casa, né? Lendo jornal, aproveitando o dia, mas estão aqui buscando conhecimento, parabéns. Isso é legal, é o caminho para a evolução. E das paixões baixas, substituindo o império das sensações e dos instintos pela razão. E aí, como? Como substituir os instintos e a paixão pela razão? E Leon Denis nos responde belamente. Isso daqui é uma das pérolas desse livro. Pela educação e preparação contínua das faculdades humanas em 3 tipos de libertação diferentes. Primeiro, decorem isso, vale a pena. Libertação física, pela limitação dos apetites, todos os apetites. Libertação intelectual pela conquista da verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E terceiro, libertação moral pela conquista das virtudes. 3 libertações. Física, intelectual e moral. Dessa forma, nós nos livramos do jugo do livre-arbítrio. Nós somos livres, totalmente livres. Não há mais paredes nos cerceando. E agora vamos falar do pensamento. De todas as potências, eu sei que a vontade é a mais forte. Eu sei que o amor é maravilhoso. Eu sei o quanto a dor é importante, mas a que eu mais gosto é o pensamento. Leon Denis dizia uma frasezinha que virou um meme dele. E que o perseguia sempre, todos falavam para ele. O pensamento é o veículo da vontade. O pensamento é o veículo da vontade. É o carro que nos conduz e que conduz a nossa vontade. Então, vamos conhecer. O pensamento, dizíamos, é criador. Não atua somente em volta de nós, em roda de nós, influenciando nossos semelhantes para o bem ou para o mal. Atua principalmente em nós. Gera nossas palavras, nossas ações, e com ele construímos dia a dia o edifício grandioso ou miserável de nossa vida presente e futura. É muito forte isso. Construímos o edifício grandioso ou miserável. Nossa realidade depende de nosso pensar. Depende do que pensamos. É lindo. Vejam o que ele continua dizendo. Modelamos nossa alma e seu invólucro com os nossos pensamentos. Eu dou aula para muitos gêmeos univitelinos, gêmeos monozigóticos. Quando eles chegam já na fase de adolescência, para entrar no vestibular, já há diferenças marcadas. O genoma é igual, são clones um do outro e são diferentes fisicamente. O que os tornou diferentes? O espírito, o pensamento, que vai modificando pouco a pouco. É isso que os torna diferentes. É por isso que muitas vezes nós vemos uma pessoa de determinada idade e falamos, nossa, mas ela parece mais velha. E outras, nós falamos, nossa, mas ela parece mais nova. Todo mundo quer estar nessa segunda situação, né? É óbvio. Ninguém quer parecer assim, nossa, que acabadaça que ela está, né? Nossa, coitada dela, né? E ele termina dizendo, pouco a pouco o nosso ser povoa-se de formas frívolas ou austeras, graciosas ou terríveis, grosseiras ou sublimes. A alma se enobrece, embeleza ou cria uma atmosfera de fealdade. Diz Denis, não há assunto mais importante que o estudo do pensamento. Eu concordo. É o mais importante. Seus poderes e ação é a causa inicial de nossa elevação ou de nosso rebaixamento. Prepara todas as descobertas da ciência. Tudo começa com o pensamento. E se eu fizer isso? E se eu fizer aquilo? Todas as maravilhas da arte, mas também todas as misérias e todas as vergonhas da humanidade. Esse menino é um sábio. E agora nós vamos parar um pouquinho porque
me convidar para vir aqui e eu não falar de ciência, não vale. Eu sou uma fã incondicional de que se coloque mais ciência no espiritismo, porque nós temos muita religião no espiritismo e pouca ciência. Então nós precisamos de mais ciência no espiritismo. E vamos lá. Para exemplificar o pensamento, eu trouxe para vocês a teoria do 100º macaco. Essa teoria surgiu de um estudo no Japão. Vocês sabem que o Japão é uma coleção de ilhas, né? Existem 4 ilhas maiores, mas existem mais de 600 ilhas menores. Em uma dessas ilhas, se não me falha a memória, a ilha de Kojima, começou um experimento com macacos. Os macacos ficavam totalmente isolados, né? As ilhas são isoladas. E os pesquisadores iam, eles tinham um controle, né, dos macacos, eles iam e normalmente jogavam, não sei se vocês percebem aqui, batata doce jogada na areia, né, para alimentar os macacos, porque uma ilha nem sempre tem condições suficientes de abrigar tantas espécies, tanta diversidade. E eles iam e jogavam batata doce exatamente para fazer o experimento. Então, ao longo da costa do Japão toda, eles estudaram comunidades isoladas de macaco, jogando constantemente batata doce para eles. Um belo dia, eles notaram que uma macaca, que eles davam o nome de Imo, essa daqui, ao invés de comer a batata doce da areia, ela ia para a praia e lavava a batata doce na água da praia. O que fazia que a batata doce ficasse com um gosto salgadinho e tirasse toda a areia. Então a Imo começou a lavar a batata no mar, antes de comê-la. E isso tornava o sabor mais agradável. Imo mostrou aos outros macacos da sua idade e à sua mãe como fazer. Então os animais jovens em volta dela começaram também a lavar as batatas em vez de comer com areia e tudo. A família da macaca lavava a batata. Olha, eu fiz uma rima. Não foi muito alegre, a família da macaca lavava a batata, né? Mas dá para alegrar nosso domingo. Bom, mas os cientistas achavam isso interessantíssimo. Olha, lavando a batata, né? Entre 1952 e 1958, todos os macacos jovens aprenderam a lavar areia. E eu nasci aqui no meio, tá, gente? Aqui no meio dessa data, para vocês verem como eu sou jurássica. Eu e a macaca. A macaca já deve ter morrido, eu ainda estou aqui. Devo ter um karma bem maior do que a macaca. Bom, continuando. Peraí. Voltei demais. Foi então que aconteceu uma coisa surpreendente. Em 1958, lá em Kojima, acertei, não esqueci o nome da ilha, graças a Deus. Muitos macacos lavavam suas batatas, mas numa única ilha que isso aconteceu. Só que vamos supor que um dia, ao nascer do sol, 99 macacos da ilha de Kojima já tivessem aprendido a lavar as suas batatas e um belo dia, um 100º macaco lava a sua batata. Aí, o que acontece? E isso é fantástica, a teoria do 100º macaco. Todos os macacos de todas as ilhas começaram a lavar as suas batatas. Ilhas separadas, sem acesso. Todos os macacos começaram a lavar as suas batatas. É isso que ficou estipulado como teoria do 100º macaco. E aí, os estudiosos acharam o feito significativo, porque todas as ilhas lavavam, e firmaram a seguinte hipótese: quando um certo número crítico atinge a consciência, esta nova consciência pode ser comunicada de uma mente a outra, mesmo que as colônias de macaco das outras ilhas não tivessem contato direto com a primeira. Isso ficou conhecida como teoria do campo morfogenético. Quando um determinado número de pessoas pensa do mesmo modo, esta consciência atinge a todos. Para vocês verem a importância das
preces intercessórias em grandes grupos, da vibração pela paz, pelo pensamento. Vocês já notaram que, por exemplo, houve uma grande tendência para a direita na eleição dos Estados Unidos, no Brasil também, em outros países também. Começou a pipocar. O pensamento começou a pipocar. Isso pode acontecer, infelizmente, para o bem e para o mal. Para o bem e para o mal. A teoria do campo morfogenético nos mostra o que acontece com a extensão e a força do pensamento. Associado ao quê? À vontade. O pensamento é o veículo da vontade. A teoria do campo morfogenético faria Leon Denis dar pulos de alegria, com certeza. Pena que, assim, enquanto ele estava aqui, não conheceu para deixar escrito, mas é claro que onde ele estiver, conhece muito bem. O 100º macaco foi o hipotético e anônimo macaco que virou o jogo para a cultura como um todo. E todos os macacos, a partir dali, lavavam as suas batatas. Você pode ser o 100º macaco. Essa experiência nos proporciona uma reflexão sobre a direção dos nossos pensamentos. De certo modo, já sabemos que para onde vai o nosso pensamento segue a nossa energia. Ela acompanha o nosso pensamento. Grupos pensando e agindo numa mesma frequência em várias partes do planeta têm as mesmas sensações e acabam fazendo as mesmas coisas sem nunca terem se comunicado. Legal, né? Isso vale para aqueles que praticam o bem, como para aqueles que usam as faculdades para o mal, infelizmente. Estamos encarnados, o mundo é dual, para o bem ou para o mal. Para onde for o nosso pensamento, vai a nossa vontade, vai a nossa energia. Parece coincidência, mas sempre que um crime choca e comove multidões, de imediato outros fatos semelhantes pipocam em diversos lugares. Será isso efeito do 100º macaco às avessas? É um assassinato em massa em um local e outro assassinato em massa em outro local ao mesmo tempo? Vocês já notaram a similaridade das notícias? À distância, na mesma hora. A teoria do 100º macaco, gente, também explica algumas coisas muito interessantes, como, por exemplo, algumas descobertas acontecerem simultaneamente, a ponto de dar briga. Quem inventou o avião? Foram os irmãos Wright ou foi Santos Dumont? Porque aconteceu quase que simultaneamente. Então, quem foi, né? Em muitas, a própria teoria da evolução foi Darwin e Wallace, quase que pareados ao mesmo tempo, né? Só que no caso deles foi sem briga. No caso dos irmãos Wright e de Santos Dumont, a briga persiste até agora. Ao invés de indignar-se diante do crime noticiado, direcionando inconscientemente seu pensamento e sua energia para estas pessoas ou grupos que se aproveitam dessa energia toda para materializar mais crimes, neutralize com pensamentos conscientes de amor e perdão. Mude o canal da TV, vire a página do jornal, saia da frequência, não alimente ainda mais a insanidade daqueles que tendem para o crime. Isso é um conselho benéfico. Não fique mergulhado no mal. Ai, eu quero ver. Manda vídeo pelo WhatsApp. Olha, o assassinato. Tão comum hoje em dia. Que tristeza. Sai dessa. Isso seria péssimo para todos. Conhecer a teoria do campo morfogenético é muito interessante. As vibrações do pensamento se propagam através do espaço, diz Denis. E sobre nós atraem pensamentos e vibrações similares. Lembra da frase? Diga-me com quem andas e eu direi quem és? Né? Se compreendêssemos a natureza e a extensão dessa força, não alimentaríamos senão nobres e altos pensamentos. Mas o homem se ignora ainda, se desconhece. O se ali é importante. O homem se ignora. Como ignora as imensas capacidades desse pensamento criador, que está dentro de nós e que com ele nós poderíamos renovar o mundo, mas nós não utilizamos, é um desperdício. Pensar o bem, fazer o bem, é o verdadeiro exercício da caridade. E Chico dizia isso muito bem. A caridade é um exercício espiritual, dizia Chico. Quem pratica o bem, coloca em movimento as forças da alma.
O pensamento é criador. E todos os nossos pensamentos influenciam para o bem ou para o mal. Somos o que pensamos, diz Denis, com a condição de pensarmos com força, vontade e persistência. Por isso que as potências estão unidas. E agora vocês veem o porquê do encadeamento do local onde ele coloca cada uma. E agora vamos para o amor. Ah, o amor. O lindo amor. O amor é uma fonte inexaurível, renova-se sem cessar e enriquece ao mesmo tempo aquele que dá e aquele que recebe. Tem uma música que fala assim, fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas. Vocês lembram dessa música? Pois é, enriquece ao doador, faz a vida ainda mais linda. Né? Ixi, peraí, deixa eu voltar aqui. O amor tem infinitas formas, vamos conhecê-las. Estes amores que nós conhecemos são apenas refrações do amor divino, como pétalas de uma flor. Amor fraterno, amor filial, como hoje, Dia dos Pais. Você ama seu pai, mas você ama todos os pais? Você ama aquele pai que assassinou o outro também? Você ama todos os pais? Você ama seu filho, mas você ama todos os filhos? Ah, aconteceu um acidente com um transporte escolar. Ai, meu filho passa por ali aquela hora. Foi a tal hora. Graças a Deus, não era do meu filho, mas era de outros filhos. Era de outras mães. Você dá graças a Deus. Ai, foi libertado meu filho. Ai, ganhei, olha, libertação. Esse amor é adjetivado. Amor maternal. Amor filial. Nós precisamos chegar a um ponto, como diz Kardec, de sermos um oceano sem margens, de amarmos todas as mães, todos os filhos, todos os pais, mesmo aqueles que cometem deslizes, mas nós ainda estamos um pouco distante. Mas essa é a maneira da gente ir aprendendo o amor. Amor conjugal, amor materno, amor da pátria. Nós amamos a pátria, mas nós amamos todas as pátrias? Todas elas? Até aquelas que nós julgamos mal, nossa, aquele povo só tem terrorista. Não vou citar para não ser ética, nós amamos a todas as pátrias? Será? Deus é amor. Nos criou para que nos associemos a este amor. O amor se renova sem cessar. É pelo amor que a alma se desenvolve, alarga o círculo das sensações. Nós caminhamos para o amor. A afeição que sentimos por um só se transforma na afeição a todos. A família, a humanidade. Agora vamos aprender um conceito. Agora é hora do vídeo. Cadê meu amigo DJ? Hello, DJ! Eu trouxe um vídeo deste filósofo Clóvis de Barros Filho, que eu gosto demais. E ele lançou um livro chamado Shinsetsu, que é um conceito japonês que explica perfeitamente o que Denis nos coloca como futuro do amor na humanidade. A afeição que sentimos por um só se transforma na afeição a todos. DJ, abre o vídeo para a gente. Vamos prestar atenção. Ele está hiperlinkado na figura do Clóvis de Barros Filho. Clica em cima dele. Isso! Clicou? É só dar OK. Puder maximizar? Shinsetsu é uma palavra do japonês. E ela quer dizer, ao mesmo tempo, gentileza, amabilidade e respeito. Aquele que age em Shinsetsu sempre considera na hora de agir a presença do outro, de tal maneira que jamais obtém uma vantagem, um ganho, um prazer para si mesmo, se tiver que adotar uma estratégia que possa prejudicar uma outra pessoa, agredir, humilhar, entristecer, aborrecer e assim por diante.
Assim age o Shinsetsu toda vez que alguém deixa o outro passar na frente, mesmo com pressa. Deixa o outro se servir primeiro, mesmo com fome. Deixa o outro usar o toalete primeiro, mesmo estando apertado. Um dia eu estava indo de Tóquio para Pequim, um rapaz japonês se sentou na minha frente na aeronave. Assim que o avião decolou, ele tinha todo o direito de apertar o botãozinho e reclinar o assento da sua poltrona, mas ele fez questão de virar para mim e perguntar se eu me incomodaria. Aí ele fez uma avaliação do meu tamanho, do espaço que eu teria para me deslocar. O avião, a aeronave era com assentos muito próximos uns dos outros, e aí mesmo eu tendo dito que estava de boa, que ele podia reclinar, ele não quis reclinar completamente a poltrona. Assim, ele se privou de uma comodidade, se privou de um conforto, em nome do meu conforto. Shinsetsu é essa preocupação que temos com a existência do outro, com a vida do outro e com o bem-estar daquele que não é nós mesmos. Bem, eu espero que você tenha entendido bem e eu espero que você tenha percebido a relevância de Shinsetsu para uma convivência harmônica entre todos. Lindo, né? Vocês já conheciam? Maravilhoso. Pensar a afeição que sentimos por um só se transforma na afeição a todos. Todo o poder da alma, diz Denis, está em querer, saber e amar. Querer significa desenvolver a vontade e aprender a dirigir essa vontade. Saber, porque sem o conhecimento das coisas e das leis, não caminhamos para os nossos objetivos. E amar, porque sem o amor, a vontade e o conhecimento seriam incompletos e sem sentido. Tudo na vida significa querer, saber e amar. Não esqueçam isso. E agora vamos para ela. A dor. A dor. Engraçado, o som tá baixo? Tem uma musiquinha aí. Lembram dessa música? A dor, eu tenho a minha dor. Agora pode abaixar aqui. Olha o que diz Denis sobre a dor. Tudo que vive neste mundo, natureza, animal, homem, sofre. E todavia o amor é a lei do universo. E por amor foi que Deus formou os seres. Parece um paradoxo. E ele considera isso. Por contradição. Deus nos ama. E a dor é necessária. Isso leva muitos filósofos, muitos pensadores, muitos literatos, muitas pessoas ao pessimismo e à dúvida. Mas a dor é uma lei de equilíbrio e educação. Existe uma síndrome em que as crianças nascem sem o sentido da dor. E essas crianças estão fadadas à morte rapidamente. Porque se você não sente dor, você se machuca severamente. Você pode comer a própria língua, você não sente dor. Você coloca a mão no fogo e se queima severamente porque você não sente dor. Né? A síndrome da ausência dolorosa é uma das piores síndromes que possam existir. Né? Continuando. O sofrimento não é mais do que a repercussão das violações da ordem eterna cometidas, mas, sendo partilha de todos, deve ser considerado como necessidade de ordem geral. Todos os seres passam pelo sofrimento. Todos. Todos os seres vivos. Pensa que não é doído fazer equidize e trocar a própria casca por outra? Não é doído passar ao ponto de lagarta para crisálida, para borboleta? A vida da lagarta é extremamente mais longa do que a vida da borboleta, que é breve. É doído. São processos dolorosos para todos. Todos os seres sofrem. A dor física produz sensações. O sofrimento produz sentimentos. Essa é a diferença. A dor física produz sensações. O sofrimento moral produz sentimentos. Mas atenção, para a consciência, segundo Leon Denis,
A sensação e o sofrimento são a mesma coisa, e é verdade. Para o subconsciente, para o inconsciente e para o consciente, sensação e sofrimento são a mesma coisa. E não são. O próprio Antônio Damasio, um dos maiores neurocientistas que tem, ele fala que emoção é um processo fisiológico, regido hormonalmente. Mas sentimento não. Eu não vejo os sentimentos da pessoa. Eu vejo as emoções. Quando eu olho para vocês, eu não conheço o que vocês estão pensando, os seus sentimentos, mas eu olho as emoções. Epicteto dizia: as coisas são apenas o que imaginamos que são. Assim, pela vontade, podemos domar, vencer a dor, ou pelo menos fazê-la redundar em nosso proveito, fazer dela meio de elevação. Ontem, quando eu ia fazer a palestra em Santa Bárbara do Oeste, eu tenho artrose na perna direita, então eu normalmente sinto muita dor. E para fazer a palestra eu me apoio sempre na perna esquerda. E eu levei um tombo. E torci e cheguei a escutar até o cleque do meu tornozelo. Meu tornozelo está imenso. E eu olhei e minha irmã falou: você não pode sair e fazer a palestra. Eu falei: minha vontade é maior que a dor. E estou fazendo todas as palestras de pé. E o tornozelo vai me esperar chegar em Volta Redonda. Quando eu chegar lá, eu cuido dele. Mas a minha vontade de cumprir o meu dever tem que ser maior que a dor. Eu não posso dar atenção à dor. Assim como eu não posso dar atenção ao medo. Senão eu me entrego a ele. E ele me causa dor. É simples assim. A ideia que fazemos da felicidade, da desgraça, da alegria e da dor varia ao infinito, segundo a evolução individual. A dor e o prazer são as duas formas extremas da sensação. Para suprimir uma ou outra, seria preciso suprimir a sensibilidade. E se a gente suprimir a dor, diz Denis, suprimireis ao mesmo tempo que é mais digno de admiração nesse mundo, que é a coragem de suportá-la. E eu estou felizona comigo, porque eu estou fazendo palestra apoiada no tornozelo que dói pra caramba, os dois doem. Mas aí tudo dói, deixa para lá, vamos fazer a palestra. E aí eu fico contente com a minha vitória. Não dá medalha, dá satisfação, venci a dor. Isso é legal. Michelangelo adotara como norma de proceder os preceitos seguintes: concentra-te e faze como o escultor faz a obra que quer formosear. Tira o supérfluo, aclara o obscuro, difunde a luz por tudo e não largues o cinzel. Não desista, que a dor é para ser vencida. Todos sofrem. Está na doutrina. Seremos os campeões, venceremos. Cristo fala: eu suplantei, eu venci, vencereis também. Dor é um aviso da natureza. Serve para que não continuemos com excessos. E aí a dor vem. A dor vem como um guardião para nos mostrar onde estão os excessos. Denis falava que a quem perguntava para ele para que serve a dor, ele dizia: para polir a pedra, esculpir o mármore, fundir o vidro, martelar o ferro. Há uma fábula de um ferreiro que fazia as espadas mais famosas da Espanha. E havia uma pilha imensa de ferro na frente da sua ferraria. E ele, então, quando descobre Cristo, ele abandona tudo. E ele era muito famoso e rico, e a vida dele começa a dar toda errada. E aí perguntaram para ele: você não acha que você fez uma escolha errada? Agora você vive com dores morais, físicas, corporais. Ele fala: você está vendo aquela pilha de ferro ali na frente? Para eu fazer as mais lindas lâminas de Toledo, eu ponho o ferro no fogo, esquento, depois eu malho, eu esfrio de repente. Se ele quebra, eu jogo na pilha, pego outro, esquento de novo, malho o ferro, malho, às vezes 200 vezes. O que está acontecendo é a minha transformação. E eu só peço a Deus, não me jogue na pilha de ferro velho daqueles que desistiram pela dor. Lindo, né? Eu adoro essa história. Vocês já conheciam? Revelação pela dor, estamos acabando. Eu posso avançar só 5 minutos? Obrigado.
É só para eu não encerrar antes de... O Orson vai me matar. Ele falou, seja pontualíssima. Eu fui impontualíssima em todas elas. Ele vai me matar. Vocês nunca mais vão me querer ver aqui. Nunca mais. Revelação pela dor. Vamos lá. É principalmente perante o sofrimento que se mostra a necessidade, a eficácia de uma crença robusta, poderosamente assente, ao mesmo tempo na razão, no sentimento e nos fatos, para que nos expliquem os enigmas da vida, para que nos expliquem o problema da dor. Esse é o nome do livro. O problema do ser, do destino e da dor. Denis começa este último capítulo com vários questionamentos. E um deles é, o que o materialismo faz pelo homem? O que faz por quem tem o mal incurável? Pela mãe que perdeu um filho? Né? O que fazer para nos preparar para passar para o outro lado da vida? O que fazer? Eu acho que eu pulei um. Não pulei não. Antônio Damasio, que é esse aqui, grande neurocientista português, nos diz o seguinte, é provavelmente hoje em dia o maior do mundo. A dor é provocadora de mudanças. Olha, quem diz isso não é um espírita, é um neurocientista. Ele diz, os grandes motivadores das culturas atuais foram as condições que levaram à dor e ao sofrimento, que levaram as pessoas a ter que fazer alguma coisa que cancelasse a dor e o sofrimento. A dor e o sofrimento surgem para que nós possamos vencê-lo. Para que nós possamos mudar, senão nós ficamos eternamente na zona de conforto e não saímos daquilo. E nós precisamos evoluir, nós precisamos crescer. Sem consciência, nem justiça, nem bondade, a dor não tem sentido, não tem utilidade, não necessita ser consolada. E esse é o papel de nós espíritas, a caridade, porque fora dela não há salvação, porque o outro sofre e nós consolamos. Nós precisamos, nós também sofremos e outros nos consolam. E assim nós crescemos. E as religiões? As religiões acham socorro espiritual para as almas aflitas, mas não resolvem. Eu utilizei essa figura porque esse é um quadro que eu pintei para a casa espírita que eu dirijo. Nós fazemos uma campanha o ano todo de não à intolerância religiosa. O nome desse quadro é Todos os Caminhos Levam ao Divino. Todas as religiões têm como objetivo ajudar a suplantar a dor, a acolher. As religiões cristãs conseguiram compreender o papel da dor, porém exageraram, e muito. O cristianismo glorificou, deificou a dor na pessoa de Jesus. Jesus não é só o momento da morte e da crucificação. Ele não é isso. Jesus veio para trazer uma boa nova. Ele tem os anos de pregação e nós glorificamos o quê? A sua morte? Não. Diante do sofrimento que ele passou, as nossas dores diminuem naturalmente. O exagero está na forma. Deram um aspecto tenebroso à vida, à morte, à religião, a Deus, um Deus mau que castiga. Deus não é isso. Diremos, pois, diz Denis, aos sacerdotes de todas as religiões, alargai o círculo dos vossos ensinamentos, dai ao homem uma noção mais extensa de seus destinos, uma vista mais clara do além, uma ideia mais elevada do alvo que ele deve seguir. E o que nós devemos atingir? A perfeição, é claro. Através de nossas próprias mãos, com a ajuda da dor, construindo a nossa consciência moral, construindo a nossa personalidade moral. O Espiritismo contém todos os recursos para consolar a dor. E por que ele contém esses recursos? Por quê? Porque consola. É acolhimento, é consolo. Faz da dor um processo de reparação, faz da dor um processo de educação, mostra a justiça divina, mostra o amor de Deus nas nossas provações. Ao invés do desespero das doutrinas negativistas, nós aprendemos a compreender. Porque é justo, Deus é justo, Ele é toda justiça e perfeição.
Leon Denis termina o livro falando: não há abismo que o amor não possa encher. Deus, que é todo amor, não poderia condenar à extinção o sentimento mais belo, mais nobre de todos os que vibram no coração do homem. O amor é imortal como a própria alma. E a nossa conclusão é: somos potencialmente perfeitos. Nós somos perfectíveis, estamos a caminho da perfeição. Por isso, nós usamos todo esse verdadeiro arsenal divino e busquemos esta perfeição. Melhoremos dia a dia através da dor, da vontade, da análise de nós mesmos, do nosso pensamento, para evoluir cada vez mais. Agora, algo que Leon Denis, para encerrar, escreveu há 100 anos atrás. E parece que ele escreveu ontem. Leiam. Vivemos em tempos de crise. 100 anos, tá, gente? 100 anos atrás. Para que as inteligências se abram às novas verdades, para que os corações falem, serão necessários avisos ruidosos. Serão precisas as duras lições da diversidade. Conheceremos dias sombrios e períodos difíceis. Gente, ele escreveu isso ontem, né? Não é? A desgraça aproximará os homens. Só a dor verdadeiramente lhes faz sentir que são irmãos. Parece que a nação segue um caminho orlado de precipícios. É incrível. O alcoolismo, a imoralidade, o suicídio, o crime, a anarquia fazem as suas devastações. A cada instante estrugem escândalos, despertando curiosidades novas, remexendo o lodo onde fermentam as corrupções. E o pensamento rasteja. Ele escreveu isso há 100 anos. Era um gênio esse menino. É arrepiante. Eu fico arrepiada. Porque isso é muito atual. Isso é o que vivemos. Despertai do vosso pesado sono. Rasgai o véu material que vos envolve. Aprendei a conhecer... a conhecer as potências de vossa alma e a utilizá-las. Todas as vozes da natureza, todas as vozes do espaço vos bradam. Levantai e marchai. Apressai-vos para a conquista de vossos destinos. Muito obrigada a todos. Desculpe ultrapassar um pouco o tempo.